Agora a gente vai para o segundo bloco, no caso, parte 2, sobre equações incompletas. Gente, nesse primeiro momento, eu identifiquei aqui que vocês não precisam, no caso eu quero, mas vocês não precisam obrigatoriamente fazer a listagem que está registrada aqui nessa atividade de assistir. Eu quero que vocês assistam o vídeo sim, mas como não é uma coisa que é acessível a todos os colegas, então eu não posso cobrar deles, fica difícil para identificar quem tem acesso à internet ou não. Então, eu prefiro fazer dessa maneira, mas quero, assim, que quem tenha como assistir às aulas, assistam. Inclusive, recomendo que vocês pesquisem mais sobre as aulas e sobre os conteúdos. Vamos aqui agora para a nossa próxima atividade. Ele pede para observar essas imagens. Aqui a gente tem equações incompletas. Uma com C, outra com BX, e outra sem B, BX e outra sem C. No caso, essa não tem nem BX nem C. Essa daqui só tem o AX ao quadrado normal, que é obrigatório da equação. E aqui a gente observa o seguinte, já é quase uma resposta da atividade a seguir. Observe que essa daqui é uma equação incompleta, como essa, onde a gente tem apenas o valor de A. Aqui, outra equação incompleta, onde a gente tem apenas o valor de BX, só que dada aqui com os números. Observem só que aqui há, digamos, a situação mais prática. Isso aqui é, digamos, os dados gerais da equação incompleta, porque aqui vai indicar um número a ser substituído no lugar dessas outras letras. O x ao quadrado é da obrigação da própria equação incompleta. No caso, esse daqui, o que vai diferenciar B de C vai ser, no caso, o B ele tem que ser acompanhado de x e o C é um número qualquer. E aqui, no caso, a gente verifica também uma situação onde a gente tem a x ao quadrado mais c, ou seja, um número acompanhado de x ao quadrado e um número qualquer que não tenha x. Esse aqui, o bx, ele é acompanhado de x. E com isso aqui vocês conseguem responder aqui essa outra parte. O que as imagens estão representando, já expliquei mais ou menos, compare as imagens, diga semelhanças e diferenças. E agora ele pede que, com base no tema apresentado pelas imagens, responda. Identifique quais dos itens a seguir representa a equação de segundo grau do tipo ax2 ao quadrado igual a c. Gente, aqui, ou no caso aqui, tá b, mas é como se fosse o próprio c. Por quê? Por exemplo, se eu trago bem aqui. Primeiro, ele não tem x. Se ele não tem x, aqui seria uma equação incompleta no tipo onde falta o bx, tendo apenas o c. E aqui é a mesma coisa de ter, por exemplo, ax ao quadrado mais c, ou seja, mais ou menos o seguinte, é x ao quadrado mais 9, por exemplo. Essa aqui seria uma representação. Lembrando que, como eu sempre venho falado nessa parte da atividade, obrigatoriamente tem que ter o x ao quadrado. Para ser nessa mesma sistemática, observem só, aqui tem x ao quadrado? Não, já exclui. Nem aqui tem x ao quadrado, nem aqui tem x ao quadrado. Então, já exclui, porque não é equação de segundo grau. Na outra situação, por exemplo, aqui tem x ao quadrado, ok, já pelo menos é uma equação de segundo grau. Mas observem só, tem x. E só pode ter um outro número que não seja, que não tenha x também. Então, essa equação já não se adequa a essa situação, porque essa daqui seria do tipo bx. Seria ax ao quadrado mais bx igual a zero. Seria nessa metodologia, porque tem um x ao quadrado e algum valor com x. Esse caso aqui não compreende que tenha algum outro valor com x. E aí vocês têm aqui a resposta. Eu fiz aqui na quarta questão a resposta mais difícil, quero que vocês façam a mais fácil. O entendimento é o seguinte, lembrando que a área aqui dos quadrados é
Base vezes altura, ou seja, lado vezes lado. Por que que o professor não chama base vezes altura igual retângulo? Porque pelo próprio quadrado, o entendimento dele é que esse lado seja igual a esse, seja igual a esse, seja igual a esse. Então, a partir do momento que eu sei que aqui é 3x, aqui também é 3x. Entendido? Então, vamos lá. Para poder responder a letra C, a gente vai primeiro pegar o seguinte. No caso, eu não preciso calcular nada, porque no caso, ele me deu aqui a área. Então, eu vou só substituir direto porque é mais fácil. Então, mesma formulazinha. A área é igual ao lado vezes lado. Então, minha área é 324, como deu aqui. Aqui eu só organizei. L ao quadrado igual a 324. Já disse para vocês que essa mudança assim, de lado, se mudar os dois ao mesmo tempo, não tem problema. Então, L aqui vai ser igual a raiz de 34. No caso, o lado aqui vai ser 18. Aqui a gente descobriu que esse lado aqui é 18. Só que ainda tem um porém. Nessa situação que vocês não vão precisar, porque é só o x. Mas aqui, o 18 é igual a 3x. Eu encontrei que o valor dele é aqui, mas aqui ele quer saber qual o valor de x. Se 18 é igual a x, eu vou só resolver normal como uma equação de primeiro grau. Que seria 3x igual a 18. Esse x, esse 3 que está multiplicando aqui o x, passa para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 6. Professora, isso está certo? Está certo. Observem só. Eu disse que o lado aqui é igual a 18, né? Aqui é igual a 18. Se eu multiplico 3 vezes 6, eu tenho quanto? O próprio 18. Então, fica confirmado que tá correto. Inclusive, eu indico que vocês façam essa confirmação depois. Aí ele pede também a medida do comprimento do lado de cada um desses quadrados. Aí vocês vão só indicar, por exemplo, o comprimento desse lado aqui é 18. É fácil, já está no próprio cálculo, você já identifica. Essa daqui é bem facinha, segue a mesma sistemática, então quero que vocês façam só, que é a quinta. A sexta eu fiz porque é uma das questões que eu acho um pouco mais avançadas, então já estou trazendo aqui a resposta a vocês. Gente, seria mais ou menos o seguinte. Diz o seguinte, a imagem ao lado representa um terreno retangular cuja medida da área é 243. De acordo com essas informações, elabore um problema e entregue a um colega para resolver. Primeiro, essas questões que dizem entrega ao colega, a gente sabe que está na época de pandemia que não é possível, então eu não indico que vocês entreguem para o colega responder. Preferível que vocês façam um problema e resolvam, ou então não resolvam a questão. Como é uma questão para testar o colega, eu acho mais interessante que vocês mesmos façam e façam também a própria correção. Gente, nesse caso aqui, a fórmula é a mesma sistemática do quadrado. A área vai ser igual à base, no caso que é isso aqui, vezes a altura. Geralmente nas fórmulas eles colocam a altura como H. Eu gosto de colocar porque é mais fácil para vocês lembrarem. E a lista é o seguinte: x mais x mais x, no caso aqui, na parte de baixo a gente tem 3x, vezes x, vai ser igual a quem? A 243. Não é base vezes altura, a base não é isso, e minha altura não é isso daqui. Então, vou multiplicar 3x vezes x, que vai ser 3x ao quadrado igual a 243. O 3 que está multiplicando aqui passa para o outro lado dividindo. X ao quadrado vai ser igual a 243 dividido por 3, que é igual a 81. Assim, meu x vai ser igual a raiz de 81, logo meu x é igual a 9. Observem só que aqui eu já fiz também a comprovação que está correto. Quando eu pego 9 mais 9 mais 9, 9 mais 9, 18, mais 9 é 27. E multiplico por 9, vai dar exatamente 243. Sétima questão. O resultado está aqui, ó, dessa questão aqui. Escreva uma equação de segundo grau do tipo ax igual a b,
para cada uma das situações abaixo e determine o valor de x. No caso, x multiplicado por x é igual a 144. Então, x vezes x é igual a x ao quadrado, igual a 144. Aí, no caso, agora falta vocês identificarem o valor de x. Eu não fiz aqui porque eu quero que vocês continuem aí de casa. Mas seria x igual a raiz de tal, tal e tal, mais ou menos isso. Aqui, a tirinha, como ela é mais interpretativa, eu sei que o tempo de vocês está escasso, eu deixo optativo para se vocês quiserem fazer ou não. E aqui agora a gente vai estudar produtos notáveis. Professor, o que é produtos notáveis? É praticamente uma regularidade que você observa, ou seja, um padrão em certas multiplicações. Por exemplo, sempre que eu tenho um valor qualquer, que pode ser qualquer, valor qualquer, na soma, no caso aqui ao quadrado, estando em parênteses ao quadrado, você tem que aplicar a propriedade distributiva, multiplicar esse por esse, depois esse por esse, depois esse por esse por esse. Mas ao invés de você multiplicar isso tudo, fica muito mais fácil você apenas substituir aqui nesse outro lado. Por exemplo, se aqui for 1, A for 1 e B for 2. Vai ser o seguinte, aqui 1 ao quadrado, porque A é 1, mais 2 vezes o A, né? 1 vezes o B, né? 2, mais, no caso aqui, B ao quadrado seria, diz que que B era 2, então 2 ao quadrado. Então, você faz primeiro as potências pelas próprias regras da matemática, tem que fazer primeiro a potência, depois multiplicação, depois adição e subtração. Multiplicação ou divisão e depois adição e subtração. 1 ao quadrado é o próprio 1, mais 2 vezes 1 vezes 2 dá igual a 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2 dá igual a 4 também. Ou seja, bem aqui, ao invés de eu fazer todas essas multiplicações, eu vou direto para essa parte aqui, substituindo, e tenho aqui que o meu resultado, no caso, seria igual a 9. 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. Mesma situação quando ocorrer um valor qualquer, quando tiver um sinal negativo, e também quando a multiplicação for com um valor positivo e outro negativo. No caso aqui não está ao quadrado, mas pela própria propriedade distributiva, vocês também têm que fazer esse mesmo processo. Esse por esse, depois esse por esse, e nessa multiplicação fica mais fácil você apenas substituir, colocando a ao quadrado menos b ao quadrado. E aí começa a atividade. Essa atividade está simples porque ela utilizou apenas a questão do produto da soma pela diferença dos mesmos termos. No caso aqui tem que ser o seguinte, um tem que ser positivo ou tem que ser negativo. No caso lá no primeiro, era o 2 positivo. A multiplicação aqui, o 2 era positivo. Na segunda, os 2 eram negativos. E nessa daqui é quando um for positivo e o outro for negativo. Aí o que é que a gente faz? Vamos aqui para a questão prática. Ele não colocou só valores, ele colocou valores e letras para poder não chegar a um número final, chegar a uma letra e um número. No caso aqui, fazendo a distributiva, o que é que eu ia fazer? Pela substituição, eu ia fazer o seguinte, a ao quadrado menos 2b. Por quê? Lá não seria o primeiro elemento ao quadrado menos o segundo elemento ao quadrado? Então, ficaria o primeiro elemento é esse daqui, então é o a ao quadrado, o segundo elemento é o 2, só que ele vai estar sempre negativo aqui, só que também é ao quadrado. Resolvendo aqui o 2 ao quadrado, por ser um número, a gente resolve logo, fica a2 mais 4. Observem só, se eu fosse fazer normal, a vezes a ao quadrado, a vezes menos 2, a menos 2. Menos 2a. 2 vezes a, 2a. 2 vezes menos 2 igual a menos 2, igual a menos 4, no caso, mais 4. Só que no caso aqui,
por ficar ao quadrado, vai dar positivo. Então, 2 vezes 2 dá igual aqui a... Quando você fosse fazer aqui normal, ia ficar menos e menos 4, que no caso aqui dá mais 4. Mas de forma geral ficaria A2 menos 2 ao quadrado normal, como ficaria aqui. Só que é bem mais fácil você ir direto, só fazendo isso. Pegando o primeiro termo, colocando ao quadrado, o segundo termo ao quadrado, só que bem aqui, negativo. Só isso. E aí vocês podem fazer essas outras questões na mesma sistemática. Só um minutinho. Vou bem aqui beber uma água e já volto. Gente, só um detalhe antes de ir para a próxima questão, porque bem que eu estava querendo confundir com a primeira propriedade, mas realmente estava certo. 2 vezes 2 seria o menos o 2 vezes 2 ao quadrado, como a gente fala de ensinar aqui, mais por menos menos. Então, é isso mesmo. E vai ficar mais 4, porque quando aqui está negativo, e a potência é 2, quando você multiplica, o menos 2 vezes menos 2 dá igual a mais 4, entendeu? É isso mesmo. Seguindo aqui. A mesma coisa que vocês vão fazer nessa mesma questão, aqui também é a questão dos produtos, quando são diferentes, faz, depois aí reduzir os termos semelhantes, somar só quem tiver a mesma parte literal que a gente estudou nos polinômios, nos monômios. Esse daqui também eu quero que vocês façam e depois identifiquem se de fato isso aqui que a moça fez está correto ou se está errado. Quarta questão eu retirei, não deixei obrigatório vocês realizarem, mas fiz um dos exemplos caso alguém queira tentar por um desafio. Gente, ele diz que essas diferenças podem ser escritas por o produto da soma pela diferença de dois termos, os dois mesmos termos, e pede que você determine quais são esses produtos. No caso, primeiro, está falando que é produto, ou seja, a multiplicação. A gente viu que tem o x ao quadrado, então para dar o x ao quadrado tem que ser x vezes x, porque a gente viu lá que fica, no caso, x ao quadrado, no caso, a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, para dar os 900, eu teria que estar multiplicando 30 por 30, ou seja, teria que ser o 30 ao quadrado. E ele, no caso, sendo negativo. Porque quando faz aqui um mais e um menos, na multiplicação, que seria negativo. E agora, de fato, ele pediu para vocês resolverem equações incompletas, mas ele utilizou só duas partes. Eu vou até duplicar aqui para que fique mais fácil para vocês identificarem. Aqui, nessa primeira parte que tem o mapa mental, ele dá certa explicação de como resolver. Geralmente, a gente utiliza mais mesmo a fórmula de Bhaskara para resolver tudo, porque é mais fácil, a não ser que quando seja nesses casos mesmo, que só tenha x ao quadrado mais c, que é bem mais fácil fazer direto. Mas vou explicar aqui mais ou menos para vocês como é que resolve. Peguei um de cada exemplo. No caso aqui, a gente utilizou esse caso aqui, porque não tem como riscar do outro lado, esse e esse. Vamos lá, primeiro caso. X ao quadrado menos 15x. Observem só, é uma situação a x ao quadrado mais bx. Por quê? Tem 2x. Tá vendo? Nessa daqui só tem um x. Nessa situação, você faz o seguinte. Primeiro, um do x vai ser igual a zero, devido à igualdade. E o outro x vai ser o valor de b menos a. Quem é b menos a? No caso aqui, ó, seria a e aqui seria b.
A gente tem que entender isso, até na questão quando tiver estudando equações completas, no caso com a fórmula de Bhaskara, identificar que sempre o termo A vai ser o x ao quadrado, o B o que tiver x e o C o que não tiver nenhuma letra, vai ser só o número puro. Então, aqui é A. O A, qual é o número aqui na frente do A, no caso? Foi substituído por 1. Como não tem número na frente, a gente sempre vê que é 1. Então, aqui é menos 1. E aqui o B é menos 15. Então, menos, que já vem da fórmula, menos 15 dá igual a mais 15. Então, uma das nossas soluções vai ser 0 e a outra, você vai pegar essa formulazinha bem aqui e vai substituir. No caso, o B aqui, 15, menos 15, substituir menos 15, dá mais 15, dividido pelo A, que no caso é 1, ficando o nosso x2 igual a 15. Mesmo processo vocês vão fazer nas demais que for nesse sistema. E, no caso, quando tiver só x ao quadrado mais mais um número, a gente tem aqui uma situação de ax ao quadrado mais c. Não falo que está faltando aqui o b, no caso. Eu fiz aqui o processo normal dele, só que eu verifiquei quando eu fui calcular que era uma equação, que era uma raiz inexistente. Mas a sistemática é a mesma. Ó, seria, eu passei esse mais 25 para o outro lado, ficou menos 25. E aí, para resolver, fica o x, eu peguei essa potência e coloquei para o outro lado como raiz. Como aqui é solução de equação segundo grau normal, é um positivo ou outro negativo. Então, x seria igual a mais ou menos a raiz de menos 25. Só que isso aqui não existe. Pelo menos não nos conjuntos de números reais. É que a gente chamaria do conjunto dos números complexos, mas isso aqui não, vocês não vão ver, dificilmente acontecer, a não ser que vocês peguem o ensino superior para uma questão de engenharia ou para curso de matemática. Mas vamos lá, não existe, mas por que não existe, professora? Porque menos 5 vezes menos 5 dá 25, e 5 vezes 5 dá igual a 25, então a gente não tem solução para menos 25. Só que vocês vão pegar e lembrar essa sistemática de cima para resolver as questões restantes quando for possível encontrar a solução. Nesse caso aqui, vocês colocam que não existe solução. Rapaz, mas será que vocês que vão começar os forrozinhos mesmo aqui perto de casa? Então vamos lá, gente. Tá mais perto. A primeira, isso aqui retira, fica. Escreva o polinômio x2 menos 6x de maneira que apareça um fator comum em ambos os termos. Gente, é bem simples identificar essa questão de fator comum. E é super necessário, super facilita nossos cálculos em algumas circunstâncias. Porque a gente pode reduzir. Do mesmo jeito que a gente multiplica tudo por 4, do mesmo jeito que a gente divide tudo por 4, como foi aquela situação que eu demonstrei anteriormente, os dois menos dos dois lados, a gente também pode identificar, no caso aqui está falando de polinômio, mas para poder diferenciar da equação aqui teria uma igualdade, né? O que seria fator comum desses aqui? Eu poderia deixar ele da forma mais facilitada. Ah, essa música desse forrozinho bem aqui para de casa, tá dando certo, não? Vamos lá. Mas o que seria fator comum? Primeiro, os dois são pares? São. Então, eu tenho como dividir os dois por 2. 8 dividido por 2, 4. E 6 dividido por 2 dá igual a menos 3, no caso. Outra coisa que eles têm em comum, todos os dois têm x. No caso, esse aqui só tem 1, e esse aqui, no caso, tem 2x. Então, aqui, ó, então, coloca outro x aqui para quê? Porque quando eu multiplicar 2x vezes 4x, eu preciso de outro x para aqui ficar o expoente 2. Nesse caso aqui, eu faço a multiplicação do 2x vezes o menos 3, porque nessa situação só precisa de um x. Então, esse seria o fator comum, 2x. E aqui a gente conseguiria, tipo, reduzir esse polinômio.
E da mesma forma que daria correto também, se fosse calcular, se fosse uma situação de equação. Escreva esse polinômio com multiplicação de dois fatores. Seria pegar o fator comum, colocar fora e colocar os fatores que foram reduzidos, digamos assim, entre parênteses. Porque quando multiplica 2x vezes 4x, já resolvendo aqui a letra C, eu tenho 8x ao quadrado. Quando eu multiplico 2x menos 3, dá igual a menos 6x. Faltou o x aqui. E dá correto, viu? Aí ele pede que você fatore aqui. Eu vejo, por exemplo, geralmente o menor número divide os outros, quando existe essa questão de polinômio. Por exemplo, 4 divide 12, 4 dividido por 12 é 3. E aqui, por ser só o próprio 4, eu coloco em evidência aqui o fator comum e multiplico por R, porque 4 vezes R, 4R. E 4 vezes 3, 12. Então, assim, é a forma que a gente evidencia o fator comum. Isso facilita muito alguns cálculos. Ele pede na terceira que represente cada situação usando a equação e resolva. Por exemplo, aqui, Carlos e Márcia estavam brincando de adivinhar números. Carlos pensou em um número natural, ou seja, um número qualquer, representar por x, e levou ao quadrado, olha, depois multiplicou por 5, então 5 vezes x ao quadrado, e disse que o resultado era igual a 245. E aí ele pergunta qual número Carlos pensou. No caso, 5x ao quadrado igual a 245, foi o que a gente conseguiu deduzir aqui. O x que está aqui multiplicando para o outro lado dividindo, 245 dividido por 5 dá igual a 49. Então, x ao quadrado é igual a 49. Então, x vai ser igual a raiz de 49. X vai ser igual a 7. Professora, por que aqui não está mais ou menos 7? Porque ele pensou no número natural. O número natural não pode ser negativo. A quarta questão também, e a quinta eu achei um pouco avançada, como eu explicar a vocês, eu gosto de responder elas para que vocês tenham um entendimento. Vejam como é feita, mas também não se sintam na dificuldade de... E também essa questão de ficar trocando com o professor, com o colega e tudo mais. Em plena pandemia não dá muito certo, né? Aí a quarta ele diz, com base na equação... primeiro, porque aqui também está errada. O certo seria 3x ao quadrado, para dar certo. Porque aqui não seria nem equação de segundo grau, não seria o nosso assunto. Então, eu vi aqui, quando eu fui fazer o cálculo, que realmente seria 3x elevado ao quadrado. Aí diz, elabora um problema e em seguida deu para um colega resolver. No caso, esse aqui eu peguei e resolvi normal. É igual essas equações que a gente, essas resoluções de equação incompleta que a gente está fazendo. O 3x ao quadrado igual a menos 27, passou para o outro lado positivo, 27, o x ao quadrado vai ser igual a 27 dividido por 3, porque você está multiplicando, passa dividindo. O x ao quadrado vai ser igual a 9, ou seja, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 9, ou seja, vai ser mais ou menos 3, porque 3 vezes 3 é 9. E menos 3 vezes menos 3 também é igual a 9. A quinta questão. Ela envolve geometria e envolve também triângulo. Gente, de novo, olha, eu gosto de reafirmar para vocês essa questão de geometria pelo seguinte. É novamente base vezes altura. Aqui. Vai ser base vezes altura. Só que a diferença da área do triângulo é o seguinte. O triângulo não é só metade do quadrado, então ele tem que ser dividido por 2. Então, é base vezes altura dividido por 2. É assim que a gente encontra a área de um triângulo. Embora não seja muito visível pelo pincel da professora. Mas vamos lá. A gente vai pegar esse entendimento bem aqui. Primeiro, Felipe vai plantar grama em seu quintal e tem um formato de triângulo retângulo isósceles. Retângulo isósceles é que tem dois lados iguais, esse aqui e esse aqui, por exemplo. Para isso, ele comprou 8 tapetes no formato de quadrado, cuja medida seria igual a 1 metro quadrado. No caso, ele tem 8 metros quadrados, né? Determina o valor de x sabendo que o Felipe utilizará toda a grama comprada. Seria, no caso, base vezes a altura, que a gente tem aqui, ó, x e x, dividido por 2, ou seja, x vezes x, x ao quadrado, dividido por 2, igual a 8, que é o total da grama.
Então, o valor aqui, desse valor de x, vai ser igual a quem? X ao quadrado vai ser igual a... Se aqui tá, ó, gente, mesma explicação que eu dou a vocês. No caso aqui, ó, tá dividindo. Eu passo para o outro lado como? Multiplicando. Então, 8 vezes 2, 16. X ao quadrado vai ser igual, então, a raiz de 16. Logo, x vai ser igual a 4. Professora, tá certo? Tá, porque, ó, 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 2 dá igual a 8. Então, aqui tem exatamente 8 metros quadrados, viu? Então, é isso. A área dele é essa. E até uma próxima e bons estudos.